Chegou o momento, que a gente vai para aquele quadro que é um grande sucesso e que é um momento que a gente, de forma muito leve, muito gostosa, discute coisas muito importantes. E o quadro se chama Você no Comando. Com ela, Renata Rebelo! Oi, gostoso! Oi, gostosa! Cheguei! Cheguei chegando! Ó, Sexta-feira! gangorra, Carol! Não, amei! Você tá pra mais que lado, E a gente hein? tá combinando, olha que Ai, chique você que viu? ficou, Deixa ficou eu ver. maravilhoso. Olha lá, combinandinho, marrom e tal. A mesma Na corzinha. paleta, tá muito chique essa minha amiga. Vamos lá! Hoje é a proposta, inclusive Elizabeth Preso até estava falando dessa questão da empatia. Porém, a gente não pode confundir e achar, né, a pessoa achar que a gente tem muita empatia, a gente entrar numa história de ser bobona, Isso. né? É. E tem muita gente assim, né, Rê? Aliás, toda vez que a gente escolhe mudar um comportamento, então, eu como muito, vou parar de comer. Eu sou muito boazinha, e aí eu vou... A tendência é que você vire para o outro lado da gangorra, 880 que a gente fez aqui a ilustração. Então, eu sou muito boazinha, de repente, ó, o lado que vai pesar mais é falta de empatia. Entendi. Então, o mais importante, não quero dar nenhum psicodiagnóstico, nem dizer se você está certa ou errada. E provavelmente com essa pauta você vai identificar algumas questões do seu comportamento. É bom você analisar, se perceber e lembrar que você pode mudar a qualquer momento, qualquer comportamento que esteja aí. Se você estiver com dificuldade, sempre apoio de uma equipe multidisciplinar para te ajudar. Então, se perceber que estou muito boazinha ou ali estou com uma falta de empatia, eu preciso de ajuda. Então, a empatia se caracteriza como? Com a capacidade de você se colocar no lugar do outro, do que o outro sente, como é que ele se percebe, o que está acontecendo com ele. Tem gente que não consegue, Carol. Porque a gente também vai se perceber, eu sou muito boazinha ou não tenho muita empatia, mas a gente também convive com pessoas que não são pessoas amorosas, não têm a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí dói, né? Dói. Eu acho, eu ia até falar para você definir a definição de empatia, né? Como definição, então, é essa forma que você nos colocou, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Porque a gente vê muita fala assim, ó, eu não faria isso. Nossa, se fosse comigo, jamais. Ei, respira, você não é aquela pessoa. Às vezes a gente vê pessoas sofrendo por questões... Não, mas isso é muito bobo, é muito simples. Por exemplo, eu vejo mulheres que não trabalham... vão reclamar com mulheres que trabalham. Ai, nossa, eu tô sobrecarregada, eu tô cansada. Aí a outra fala, nossa, cansada do quê? Falta empatia, de você se colocar no lugar do outro. Sem dúvida, que são atividades atividades que ela diferentes. Está cansada. E é um respeito mútuo. E, além de respeito, é uma questão também de acolhimento, né, Rê? A gente pode colocar o acolhimento no nosso pacote. Pode, agora vira a gangorra pra aí, ó. Tá bom. Muito Traz acolhimento. pra cá. Muito acolhimento muita aqui, empatia, ó. acolhe até demais. E aqui tem algumas características que a gente deixou para uma ou para a outra. E quando a gente fala de acolhimento, Carol, chegou uma vez uma aluna, não foi nem de consultório, de atendimento individual. Ela estava muito para baixo e ela não sabia. E é ruim você perceber que a sua vida não está ok, que você está triste, depende muito do outro. Começa a perceber se você tem esses sintomas. E super para baixo. O que está acontecendo na minha vida? Não está acontecendo nada. Ela foi procurar o curso e isso que ela achou aí um excesso de empatia. E aí ela começou a trazer, ela acordava e já ia lá para o celular para ver coisa ruim, que eu falo que o celular é bom para ver coisas boas, né? Sem dúvida. Aí ela viu um cachorrinho abandonado não sei aonde, a mãe que passou não sei o quê, crime. Ela era uma pessoa que tinha uma empatia tão grande que ela se colocava no lugar do outro e doía as dores do mundo, e ela começou a questionar por que Deus permitia que as pessoas sofressem. Entendi. Ou seja, a dor do outro, quando dói muito, quando você vê alguém sofrendo e se percebe aí, ai, tá doendo também em mim, tá na hora de olhar para isso, porque provavelmente você está se identificando emocionalmente, cognitivamente, quiçá até espiritualmente com essas pessoas. E isso pode ser perigoso. Exato. Excesso de empatia, ali aqui, que tá ó, na caixinha, pode gerar muita ansiedade, culpa, dependência do outro, baixa autoestima e um tema que você já falou algumas vezes aqui. Não consegui dizer gente, não. Oh, dá a meu mão Deus. aqui, perfeita. Tá aqui, ó, dá a mão aqui. Dá a mão. Ai, que difícil falar não, né? Isso é uma ação de melhoria minha.
Mas de todas nós, né? É libertador falar não, né? Não precisa falar não. Olha, eu aprendi a falar, sinto muito, como que eu posso te ajudar de outra maneira? É verdade. Um não sequinho não sai da minha boca. Trocando, vamos trocar. E o outro lado aqui, aí, das pessoas que não têm empatia, ó, elas quebram as relações interpessoais, porque realmente é muito difícil. Sem empatia eu não consigo me colocar no lugar do outro, não consigo sentir. Então, quem gosta de ficar com quem não tá nem aí para os outros? Sem dúvida. Então elas quebram essas relações, elas não fazem essa conexão com a necessidade do outro. É bem difícil, Carol. Aí a gente vai colocar para vocês aqui, ó, as palavras, as frases, então. E aí tem distúrbios de personalidade. Quebra nas relações interpessoais, sem conexão com as necessidades do outro e distúrbios de personalidade. Mas aí, aqui, nesse caso, a gente está falando daquelas pessoas, como é que eu definiria? Pessoas volúveis. Tipo, quando interessa, ela é sua amiga, ela tá junto, de repente, ela tá em outro momento da vida dela, aí ela já nem lembra que você existe. Quer falar o nome dela? Não, tô dando só um exemplo. Existem muitas. Você entende? A gente pode colocar nesse pacotinho aí de falta de empatia? Também é bom colocar na falta de empatia, Carol. É claro que quem não estudou não consegue perceber com tanta facilidade as pessoas que têm algumas questões genéticas até, né? Algumas psicopatologias. E elas não conseguem, elas têm dificuldade de se colocar por uma questão mesmo clínica. E aí, não que ela não possa desenvolver. Por exemplo, um autista, ele tem dificuldade de detectar alguns sinais. Isso não significa que ele é uma pessoa sem empatia. Ele pode desenvolver isso, mas ele tem mais dificuldade. Não estou falando única e exclusivamente dos autistas, mas algumas pessoas, você fala assim, poxa, eu convivo com essa pessoa, ela não tá nem aí pra mim. Eu choro, ela não expressa nenhum sinal de conexão. Pode ser uma não condição. Me ajuda. Pode ser uma questão. E aí, quem vai dizer? Não é a vizinha, não é o achismo, não é a inteligência artificial, é alguém que estudou para isso, para analisar e dizer, esta pessoa tem essa questão e por isso que ela não consegue se colocar no lugar do outro. No entanto, Rê, a gente, claro, vai chegar aqui daqui a pouco numa forma equilibrada. Hoje, o mundo como está, o que você percebe mais? As pessoas que tomam muito as dores e que entram nesse momento, ou as pessoas que têm menos empatia, não tem conexão nenhuma aí? Cara, eu acho que o mundo tá... Eu achei que fosse ficar melhor antes da pandemia. Depois da pandemia, eu falei, agora Jesus resetou o mundo, Jesus resetou o planeta. Galera vai mudar, a galera vai mudar. E eu percebo que não. Mas eu vou falar pelo meu planeta. Quem chega lá no meu planeta são pessoas que estão querendo melhorar, que estão querendo... Então, normalmente, ó, o outro lado da gangorra, as boazinhas demais. As que estão ali, porque as consequências de você ter muita empatia, sua vida trava. Então eu vejo mulheres maravilhosas, já todo mundo conquistando tudo, todo mundo atingindo os resultados e elas estão lá sem conquistar. Por que ela não consegue? Tem muitas mulheres de vários exemplos, porque cuidam muito do outro, fazem muito para o outro, então não conseguem muita grana porque estão ali cuidando da vida dos outros e têm dificuldade até de priorizar os próprios objetivos. Muitas mulheres fazem ali a alimentação da família toda e aí quando vai ver, come um pão, porque está cuidando dos outros e não colocando. Já eu noto pela internet... Ai, mas põe mais para baixo, viu, internet? Aí, ó, a internet, ó, vou falar um negócio, tá complicado, gente. Aí é falta de empatia mesmo. Porque assim, é claro que todo mundo que se expõe, certo? De alguma forma. Tá sujeito. Porém, logo no entanto, não é terra de ninguém, espaço de ninguém, né? A rede social individual é a casinha de uma pessoa. E mora um coração ali na pessoa, e mora um sentimento. Então, eu acho que a gente tem que repensar quando a gente fala da questão da internet, né? Ah, mas eu entro num leve julgamento, Carol, porque será que aquela pessoa que fala à vontade nos comentários, ela falaria olhando no seu olho? Ah, então, eu acho que não, né? Mas dói ainda assim, né? Eu acho que essa pessoa não tem capacidade de se colocar no lugar do outro. Você entrar na internet para fazer um comentário sobre o corpo do outro, sobre a vida do outro, não consegue se colocar como essa pessoa, porque quem tem empatia fala, eu não vou falar de qualquer maneira, porque como essa pessoa vai receber essa informação, como que ela vai ler
isso. E sem empatia, simplesmente fala porque não consegue se conectar com isso. Concordo. Vou lá e já volto, tá? Tá bom. Porque daqui a pouco tem perguntinhas, @VocêBonitaTV. Aliás, mandem depoimentos. Como é que tá ali a sua balança? Tá mais pra lá, tá mais pra cá? Ou você se acha uma pessoa equilibrada dentro deste assunto? Já já a Rê vai falar sobre Sem isso. mentir, hein? Sem Ai, mentir. Tá todo mundo esperando de novo, gostoso. Ai, Você de fala novo, no final. Carol, vou apanhar no final, em casa. No final, no arroba. Quando eu der o seu arroba, aí a gente fecha Tá. com a sua frase maravilhosa. Mas você deixou aí no ar que ia nos ensinar um exercício. Estamos falando de empatia hoje, o excesso e a falta dela. Da boazinha demais, hein? Normalmente, quem é muito boazinha assim, não consegue falar não. É. Imagina que eu não quero ir a um aniversário, ou eu simplesmente quero ficar na minha casa. Aí, quem é muito boazinha fica naquele conflito. Mas se eu não for, o outro vai se decepcionar, e eu quero... Então, para qualquer coisa que você tenha dificuldade, você vai fazer a seguinte pergunta. O que eu quero? O que eu desejo? Qual é o desejo do meu coração? Tá. O que eu tô com vontade? E aí as pessoas que são muito boazinhas, são uma empatia para o mundo, Sei. e acaba se abandonando, porque quando você decide cuidar só do outro, você passa a não cuidar de você, se assustam com as respostas, porque normalmente a resposta é muito clara que vem, eu não quero ir a essa festa, eu não quero ir a tal lugar hoje, eu não quero fazer isso. Ai, tô ali cozinhando para todo mundo, mas o que eu queria era fazer uma caminhada. Então a pergunta é, o que eu quero? O que eu tô com vontade? O que faz sentido para mim? E ouça a resposta, quero ver se vai ter coragem de fazer. Né? É uma boa. É uma É, porque delícia. deve gritar internamente. É um né? conflito, né, É. cara? Aí gritou internamente e fala, eu consigo dizer não. Eu consigo. Pode dizer de outras maneiras. Isso que eu ia dizer, não é Olha, uma falta de adoraria ir à respeito, sua não é? festa hoje, mas... Não saiu, Falar não. a verdade, a gente falou sobre isso. Falar a verdade é sempre mais fácil do que mentir, É. certo? Mas dependendo da situação, pode magoar outra pessoa. Então aí não é uma mentira, mas um... Eu tenho uma amiga que é assim, gente, ai, gente. amiga, não vou porque eu não tô com carro. Tá bom, eu vou te buscar. Ah, mas aí eu vou sair do trabalho, eu não tenho... Tá bom, eu levo a roupa, eu mando o Uber. Aí agora eu já conheço ela. Dani, um beijo, eu amo você. E aí eu falo, Dani, o que você quer? Me fala, conecta aí. Ai, eu quero ficar em casa dormindo. Então tá bom, vou te abandonar dormindo na sua casa. Vamos Que agora. simples. Seguinte, falta alguém nessa história. Tem. Será que É um existe equilíbrio. essa pessoa tão equilibrada? Existe, no meio do caminho. No meio do caminho. Às vezes a gangorra, tanto para quando você é muito calma, a gente poderia pôr a gangorra aqui de ser extremamente calma e explosiva. Sim. As pessoas não, você não pode se rotular. Se É. você se rotular, eu sou a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu É. cresci assim, eu sou sempre assim. Se você se rotular, você vai ficar com dificuldade de sair e fazer esse movimento da gangorra. Você pode dizer, tá bom, eu sou uma pessoa que tem empatia em excesso e sou boazinha demais. Mas o que eu preciso fazer para começar a ir para o outro lado da gangorra e me aproximar do equilíbrio? Boa. Será o que a gente pode fazer? Por exemplo, se conectar com o que No você caso, deseja. boazinha demais. Exato. E aí eu vou começar a falar. Como quem é muito, tem um excesso, assim, sem empatia, começa a pensar assim, tá, eu não concordo com o que esta pessoa está reclamando, com o que ela está sentindo, mas deixa eu me colocar no lugar dela. Será que essa dor dela valida a dor do outro? Tem gente que não valida. É, eu sei. Não, mas você ficou nervosa por causa disso? Você ficou nervosa porque você queimou um bolo? Você está estressada porque seu marido te trouxe flor e não trouxe joia? Sim, porque a dor do outro merece ser reconhecida. Então, se você não aplica empatia no dia a dia e tem dificuldade, começa a perceber que validar que o que o outro sente, sim, precisa ser importante. reconhecido. Tá certo. Vamos para a perguntinha do público, dona Gláucia? Gláucia tá lá, prestando atenção. Lá. Minha diretora. Ruvan, obrigada, um beijo. A empatia cognitiva pode ser perigosa na medida que você vive os sentimentos do outro de forma exagerada? Muito, porque você começa a pensar como o outro pensa, sentir como o outro pensa, e aí você não consegue nem trazer uma solução, porque você está ali tão conectado com o que o outro, a maneira que o outro pensa, como ele sente, que você não consegue achar uma solução. Aliás, isso é uma questão muito importante. Às vezes, quando a gente está muito conectado com a pessoa, ou quem trabalha muito a empatia, você quer resolver o problema do outro. Você não é o seu papel resolver a questão do outro, não é a sua função resolver o que o outro
precisa fazer. Então, entrega o problema, fica ali, deixa que o outro resolva. E cuidado mesmo, porque quando você está cognitivamente ali pensando, emocionalmente como a pessoa está pensando, você pode ali dividir a dor, sentir aquela dor e aí é um problema. Concordo. Tem mais. Obrigada, Amanda. Beijo. Eu tenho ansiedade. Tem vezes que eu sou uma pessoa que saio do meu controle. Como eu posso melhorar isso? Amanda, a Organização Mundial da Saúde já preconizou alguns pilares, né? Então, primeiro, as pessoas que têm ansiedade ou qualquer outra psicopatologia ou até patologia não precisam passar por isso sozinha. Eu falo que eu trabalho há 20 anos com desenvolvimento humano, eu vejo pessoas sofrendo anos quando elas vão ao médico. Pode ser integrativo se você tiver alguma questão, eu não quero procurar um psiquiatra, eu tenho um certo preconceito que já não deveria ter. Mas primeiro é você procurar uma equipe multidisciplinar, ir a um médico que possa te ajudar a entender as questões biológicas, porque às vezes, por exemplo, uma desbiose intestinal pode ser um fator de gatilho para que você piore a sua ansiedade, para que você entre até em crise. Um psicólogo formado, não é vizinho, não é coach, adoro vocês, coach, também sou. Um psicólogo que vai fazer com que você compreenda os seus padrões, da onde você desenvolveu essa questão ansiosa, quais são os gatilhos externos que fazem você ficar mais ansiosa, quais são os gatilhos internos. Isso é importante. E para ontem, atividade física. Esteira, caminhada na rua, bicicleta, a Organização Mundial da Saúde já preconizou e reconheceu isso como se fosse uma farmacinha Não tenha emocional. dúvida. A minha inteira. Né? Inteira, pulando igual doida. Então, assim, não se sinta Aumenta a quebrada, é velocidade, possível, mas pula. segue o passo. Aí, Renata falou um monte de coisa. Tá bom, então vai fazer atividade física, por favor? É uma boa. Vamos lá, tem mais. Bombando, olha lá. Sara, obrigada, um beijo. Pessoas duas caras podem ter empatia? Ai, meu Deus, o que será que ela chama de duas caras? Algumas Pessoa pessoas às falsa, vezes né? agem... É falsa! Não é verdade? Pode sim. É que não tem como eu te ajudar, mas elas podem oscilar nos desejos. Vamos supor que as duas caras fiquem conectadas com o que ela quer, com o objetivo dela. Então, se ela vai ali dar uma manipuladinha para conseguir o que ela quer... Mas, gente, são poucas pessoas que não sentem, né, Carol? É difícil. É difícil ter É que na isso. internet é aquela história, foi o que eu falei. Eu coloco, eu reservo a gangorra pro seu lado aí para coisas de internet. Muito mais do que essas conexões de pessoas que a gente conhece e convive no nosso dia a dia, né? Que a gente tá junto, que enfim. Mas internet eu acho que as pessoas são meio... meu pouquinho conselho demais, vai demais. se fortalecer porque o povo as pessoas estão estranhas demais. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Cris, um beijo. Como sair desse sentimento de culpa e ansiedade por ser empática demais? Cris, talvez você esteja se colocando muito no lugar do outro, sentindo muito o que o outro sente. A Cris deve ser aquela amiga que sabe, imagina você, Carol, reclama de uma outra amiga pra Cris. A Cris já tá odiando aquela amiga não sei o que, não sei o que. Então, Toma cuidado que às vezes você toma as dores e carrega, tem a lei do caminhão de lixo, que você começa a colocar as coisas dos outros nas suas costas e quando você vê, você tá sobrecarregada, exausta. Então, se você se percebe se preocupando demais com as pessoas, com o que o outro está sentindo, você vai trazer para você. Lembra que Deus deu uma cruz para cada um e cada um tem que cuidar da sua própria cruz. Às vezes, você pensar, o que esta pessoa precisa passar? Essa pessoa que está sofrendo, que você gostaria que não tivesse, gostaria de evitar, ela também está em evolução, ela também tem que levar os tropeços dela. Sim. E assim, e é aquela história, não dá para dar conta do mundo, né? Não dá, gente. Isso é um fato. Eu tenho várias histórias, mas vou ficar aqui na minha, porque certamente quem me assiste vai se identificar, sabe? História de amigo que às vezes quer... Não, mas eu falo, não é sobre a gente não vai conseguir ajudar tal pessoa, não é sobre a gente. Carol, eu tenho uma amiga que ela levou um pé na bunda, mas assim... Pezão. Pé na bunda já não é bom, o término não é bom, mas foi muito feio. Tudo que ele podia fazer de muito feio, ele fez com ela. Já tô na empatia, já sofri. Já. Ela sofreu, e eu falava, meu Deus, ela não vai ficar bem, vai demorar, mas foi a melhor coisa que aconteceu com ela. Ela simplesmente
começou a cuidar do próprio corpo, ela abriu uma empresa e agora, meu amor, tá namorando, dá licença, um novinho, que faz sentido pra ela, não estou fazendo apologia a Mucilon, nem aveia. Mas virou o jogo, mas Virou essa o jogo, mulher tá feliz. sofreu, Carol. O moço tá A fazendo gente, feliz. como amiga, falava, meu Deus, não vai acabar esse sofrimento. Acabou. E era o que ela precisava. Então, nem toda Livramento, dor... como disse a Glaucia. E nem toda dor, ela é só ruim. Também é o que a gente atribui à dor. Às vezes, você precisa daquilo para crescer. Né? Concordo. É a metáfora da ostra. Como que ela produz aquela pérolazinha? Porque ela é machucada. Então, você que tem Também muita acho. empatia pelos outros, às vezes esse machucado vai se transformar, né? O carvão e o diamante é o mesmo mineral, só que quando passa pela pressão, vira um diamante. Então, às vezes vai sair um diamante dessa dor. Olha, adorei. Metafórica hoje. Eu prometi pra fechar sexta-feira. Cadê, Pascoal? Tá todo mundo ouvindo Pascoal. aí? Vamos lá, vamos fechar, vai. Vamos. Tchau, gostoso. Tchau, gostosa. Ai, Boa sexta. Todo mundo fica lá, vai lá no Instagram dela, @Rê_Rebelo, @Rê_Rebelo, que manda muito bem, quinzenalmente, tá aqui nesse quadro lindo, Você no Comando. Obrigada, minha Obrigada, amiga. Carol.